O Palmeiras dessa década de 90, ele foi arrasador. Foi. Parmalat e tudo. E foram times diferentes. E aí, dá para entender que nesse momento o Palmeiras, com essa grana, pode investir mais e se tornar também mais vencedor ou não? Rapidinho para fazer o merchan. Eu acho que um dos segredos do Palmeiras também, diferente do ano de 90 que você lembrou, que nós vimos vários gols aí, é que... Torcedor do Verdão, informação com urgência aqui. E tem negociação milionária no Palmeiras. A empresa esportiva agora projetando esse próximo jogo do Verdão. Últimas informações aqui também de novos jogadores. Pessoal, nos apoia deixando seu like. Quero aproveitar aqui para deixar o link concreto dos canais oficiais na descrição do vídeo. Então vamos lá. Assim, a gente aqui, esse negócio de... Eu por exemplo, esse negócio de palpite, é só palpite, gente. Exatamente. Se os economistas que fizeram faculdade, fizeram USP e SPM, o meu filho, eu tô super feliz. O Tonicão tá no primeiro ano ou no segundo? Primeiro. O Júlio foi pro segundo ano. Ele nem dormiu no primeiro dia. Ficou me esperando chegar do apito final, que por sinal, vamos fazer uma... Depois fala o pessoal da chamada aí, liga pra mim, Ricardinho, eu quero fazer uma chamada pro jogo aberto, quero fazer uma chamada, já falei com o Denis, o Denis e o Schneider autorizou, uma chamada pro Beck, uma chamada pro Esporte Total do Elias Júnior Monstro, pra gente chamar o apito final e pro Fernandinho também do Esporte Total, para que a gente possa fazer a chamada, que agora, a partir de agora, 9 horas da noite, o apito final, e a gente tem que valorizar esse horário, que é depois da rodada, pra gente passar todos os gols e comentários de Marília Ruiz, Quesada, eu e Oscar Roberto Godoy. É o seguinte, pra você, quem ganha o jogo e por quê? Rapidinho para colocar os gols. Eu acho que o Palmeiras ganha. O Palmeiras fez a primeira partida aí com o time titular, foi muito bem, joga em casa, torcida única. A gente sabe que isso, como eu falei aqui do São Paulo, que tinha essa vantagem por jogar no Morumbi contra o Corinthians e aconteceu. Eu acho que o Palmeiras também leva essa vantagem. Joga em casa, torcida única, e o Palmeiras passa a viver um novo momento quando o Abel põe o time titular em campo. Souza! Para mim o favoritismo também é esse, jogar num campo diferente, campo rápido. Agora, o favoritismo não quer dizer que vai vencer o jogo, entendeu? Mesmo que não entendi. É favorito, mas... Favorito antes do jogo. Antes do jogo, entendeu? Não, tá legal, mas pra você, como comentarista e aniversariante hoje, o cara que entende futebol. Eu acho que dá empate esse jogo. Acho que é empate. Quesada, o monstro da placar da Rádio Bandeirantes, o cara que me tirou de 2 Copas do Mundo, que me levava para todas as zonas de todos os países e de todos os países. E que, por sinal, Quesada, você me quebrou financeiramente. Eu vou embora, assim, desse Mas jeito. Eu te amo tanto que eu trouxe você comigo. Obrigado. Não, e tem que amar no mesmo. apito final. Por eu ter feito você tudo isso e você me chamou. Sabe por quê? Porque eu tô com saudade de tudo isso. Mas não posso fazer mais. Deixa eu arrumar seu cabelo aqui. Vamos ficar quieto, deixa eu falar. Vamos ficar quieto. Tá arrumado, Latino? Tá bonito? Dá um take lá. De alguma forma você ajudou ele. Ficou bom. Ajudei. Transformar quem ele é hoje. Tá vendo? Né? Eu te atrapalhei tanto que eu acabei te ajudando. Muito bem. Eu acho que é um jogo para empate. Eu não vejo favoritismo, não, gente. É um jogo muito parecido. E outra, Palmeiras e Corinthians podem jogar na lua, cara. Não tem favoritismo. Pra mim vai ter um empate também. Eu acho que é um jogo de empate. O favoritismo mais pra equipe do Palmeiras, porque joga em casa, papapá. Mas se ficar esperto não, é capaz de tomar uma, hein? Só um negocinho. Em relação ao Neymar, vocês acreditam que amanhã ele joga contra o Botafogo? Porque o Guilherme deu uma entrevista pros donos da bola, viu, gente? Eu até esqueci de falar pra você, Ricardinho. Na Rádio Bandeirantes, o Guilherme deu uma entrevista exclusiva pra mim lá. E ele falou que o Neymar tá fino, que o Neymar tá com fome de bola. E ele disse, eu não sou amigo do Neymar, Neto. Não, ele chama Amado. Amado Neto. Amado Guilherme, que é o artilheiro do Paulistão. E ano passado ele foi o melhor jogador do Santos e continua sendo. E artilheiro. 6 ou 7? 7. E aí, ele disse que o Neymar tá com fome, já treinou, já mostrou lá dentro da academia e que tá bem pra caramba. O que você pensa disso, Souza? Pra quarta-feira a gente volta já pro Corinthians, que enfrenta o Palmeiras pra mostrar os gols. Só uma opinião de vocês. Vai jogar, tem que jogar. O período que ele vai estar no Santos do Santos não, pode abaixar o Santos, né? Abaixar o Santos do Narguile. Como é que chama aquele negócio que os caras... Narguile que fala? Cuidado com o Narguile, que não sei o quê. E aí navio, né? É festa na Bahia, é Anitta, pá, não sei o quê, é inchado, é não jogar, machucar, um monte de coisa também que vocês têm que falar aí. Carnaval chegando, né? E que ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Mas vocês não acham que o Neymar virou santo, né? Vocês não acham, porque o que a maioria tá... não virou santo, até porque não tem, né? Mas aí o que estão colocando... Pera um pouquinho também, porque
ele vai jogar mal, tá tudo certo, ele vai perder pênalti, ele vai fazer 10 gols, e a gente tem que falar em cima. Mas também, não é porque ele voltou pra ficar 6 meses do Santos, que ele virou o santo, né? Ou virou a Souza? A gente espera que sim. A gente espera que sim, que ele se transforme, que ele tenha oportunidade, a mesma oportunidade que eu e você tivemos, de mudar a nossa vida. De pensar diferente. Mas você, Souza, você tá de jejum. Hoje de manhã eu fui pro abate, irmão. Não, mas você tá com a sua costelinha em casa já, entendeu? Mas se você quiser, eu ligo pro Edu do Bambu. Aí é uma costela que... Aí não é uma costela, aí é 7 costelas. Lembra do Cléo, Veloso? Lembro do Cléo. Do Moacir, Presidente da Mancha. maravilhoso. Eu adorava o Moacir, o Cléo. E você, Paulo Serdão, pro seu aniversário, que foi ontem, garotinho. Bota os gols do Parmeira. Fechou, invadiu, tocou, atenção, olha o Paulo Nunes! Gol! Paulo Nunes! 18 do primeiro tempo, uma jogadaça do Júnior. Fez tudo aqui pela esquerda. Vai chegando o Rivaldo, passou por 2, bateu! Gol! Do Rivaldo, 32,50, ele perfurou a zaga do Corinthians e contra a saída do Ronaldo, matou, executou. A livre Edmundo, olha só, tem condição legal, a defesa ficou parada, se der para trás é gol, olha o gol do título, gol! Chega ao título! Veloso, você, primeiro a nossa Lívia. Isso. Lívia é uma merchandete há 20 anos e daqui a pouco nós vamos fazer o nosso merchan do Hora Pronobis. E você é a primeira, além de todo mundo que estava aqui ontem, mas a primeira convidada a sentar na nossa arquibancada. Que honra minha, obrigado pelo convite, né? Obrigado, prazer viu? Estar aqui. Você é craque em todos os merchants que você faz, você é maravilhosa. O Veloso, o Palmeiras dessa década de 90, ele foi arrasador. Foi. Parmalat e tudo. E foram times diferentes. E aí, você entende que nessa Crefisa e que agora o novo patrocinador que é Sportbet ou, não é? Não, é Sportbet. Sportbet. Parabéns a todo mundo da Sportbet. Comigo não tem esse negócio, não. Você é da Bandbet. Você, precisamos arranjar uma pra você. Você tem na placar? Não. Eu sou. A minha não. Eu sou embaixador da 7k.bet.br. Tá tudo certo, irmão. Comigo não tem essa babaquice que tem outras televisões, outros programas de televisão que não falam. Que, por sinal, bola, vocês nunca colocaram uma bola em nenhum programa de televisão. A gente começou aqui nos Donos da Bola uns 8 anos, Veloso. Foi. E aí hoje todo mundo usa bola, inclusive o padrão Globo de ser. Por sinal, um beijo para todo mundo aí, pro Felipe Diniz, pro Paulo Nunes, para vocês todos, pro Luiz Teixeira, e que o Denilson possa ser muito feliz lá, como ele disse, que é o maior grupo de comunicação, mas não é igual a Band, porque a Band é muito melhor. Mas não é pouco, não, é muito. Dá para entender que nesse momento o Palmeiras, com essa grana, pode investir mais e se tornar também mais vencedor ou não? Rapidinho para fazer o merchan. Eu acho que um dos segredos do Palmeiras também, diferente do ano de 90 que você lembrou e que nós vimos vários gols aí, é que a filosofia hoje é manter o elenco, manter esse grupo. O que não acontecia em 90 porque era um negócio da Parmalat, enfim, e desmanchava o time. Dessa Luizão, vez, Djalminha, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu. Roberto Carlos, Cafu, Kleber zagueiro, Edmundo. Só que agora tem que usar realmente a venda desses garotos para reforçar o time pro Abel. O Abel tá precisando de reforço para poder manter esse nível de um time sempre campeão. Tá certo aqui, Latino? O Palmeiras esperava o encerramento, o fechamento da janela na Europa para voltar a carga em cima de suas ambições, não é isso, Vinícius? E aí, alguma novidade?
É isso aí, Bruno, Mário, abraço para vocês, abraço aos companheiros no estúdio, fã de esportes. O Palmeiras esperava o fechamento dessa janela para o Andréas, se ele não tivesse outra proposta da Europa, para tentar a contratação do meia do Fulham. O empresário do jogador está na Europa, mas isso não quer dizer que o Palmeiras vai conseguir contratar o jogador. Aqui no Brasil, a janela fecha no dia 28 de fevereiro, então tem todo o mês de fevereiro para tentar convencer o Fulham, mas o time inglês também fez uma proposta de renovação de contrato para o Andréas Pereira, por isso o empresário dele está na Europa negociando com o time inglês. Muito difícil liberar o Andréas nessa janela de transferência, é meio de temporada na Europa, o Fulham está no meio da tabela, buscando ali vaga para as Copas Europeias, então dificilmente vai negociar nesse meio do ano, nesse meio de temporada na Europa, início do ano aqui no Brasil. Mais provável que ele seja negociado no final da janela europeia, que termina em maio. Aí ele poderia vir para o Palmeiras e poderia inclusive disputar o Mundial de Clubes, mas o Palmeiras teria concorrência de outros clubes na Europa. Então não é uma situação fácil. O empresário dos jogadores está na Europa e fica essa expectativa aí. O Palmeiras não tem muito otimismo na contratação do Andréas Pereira, pelo menos nesse início de temporada. O time está aqui na academia de futebol, fazendo o segundo treinamento na semana, se preparando para o clássico contra o Corinthians. E a novidade pode ser a volta do Felipe Anderson, pelo menos no banco de reservas. Ele que ficou fora dos 2 últimos jogos com dores no pubis, já está fazendo o treinamento com o restante do grupo. Palmeiras ontem também apresentou o terceiro reforço na temporada, que espera aí também ser relacionado para esse confronto, o clássico contra o Corinthians. É o volante uruguaio Emiliano Martínez, 25 anos, assinou contrato com o Palmeiras por 5 temporadas. Ele que estava no futebol da Dinamarca e já passou pelo Red Bull Bragantino em 2022. Fez poucos jogos, apenas 13 jogos defendendo o Bragantino por conta das lesões. Ele falou sobre a expectativa da chegada aqui no Palmeiras para essa temporada, esse novo desafio na carreira e também já de olho no derby de quinta-feira. Vamos acompanhar. Eu tomo isso como que é parte de um time gigantesco como que é Palmeiras. Então, logicamente, pode ter algumas pessoas que estão a favor, outras em contra da contratação, mas agora eu tenho que fazer minha história aqui no Palmeiras. Eu ainda estou de zero, então eu vou fazer o máximo para aqueles que não estão conformes com a contratação, para que sigam confiando, para que tudo saia melhor. É verdade que eu não fiz a pré-temporada com um time, sim, estava preparando-me com os treinadores da seleção. Eu ia para o CT da seleção e depois fiz também, ainda estou ajustando algumas coisas aqui com a gente, mas eu sinceramente me sinto bem preparado fisicamente, estou sentindo bem nos treinos e eu acho que já estou preparado para se me precisar para o jogo contra o Corinthians, já estou pronto. Claro que é um jogador que chega sob a desconfiança, principalmente da torcida, por conta dessa passagem pelo Bragantino, apenas 13 jogos, mas é um jogador bem avaliado pela comissão técnica desde a época que ele defendeu o Bragantino em 2022. Então, Palmeiras chegando aí o terceiro reforço, mas segue no mercado em busca de um zagueiro, um jogador para o meio-campo e um atacante, e também na tentativa de trazer Andréas Pereira ainda nesse início de ano. Em relação ao clássico e tudo mais, eu sei da rivalidade com o Palmeiras, mas o Corinthians, como o Bruno falou, vem na liderança, vem bem, e o canto ali, a questão de incentivo ou cobrança, enfim. Só o Vlad estava no estádio. Só para ver, você que estava no jogo, só para entender. Porque se você pegar a letra da música... porque a letra da música... Mas o gestual é diferente. Eu sei. Então, mas é só para explicar, para entender. Ali, ainda mais quando a gente não é daqui, né? Queria entender mais ou menos o tom do canto ali da torcida do Corinthians, Vlad. O que deu para entender, assim, da gente vendo do estádio, principalmente o incentivo da torcida o tempo todo, sempre colocando o time para cima. E assim que acabou o jogo, principalmente no final, eles fizeram aquele canto dizendo que é guerra e tudo mais. É mais uma questão de incentivo para o time chegar ligado para o clássico, entendendo que é um jogo muito importante na temporada.
O que a gente percebeu dos jogadores e tanto da comissão técnica é que eles sentiram o apoio da torcida muito mais como um incentivo do que como uma cobrança no sentido de, nossa, se a gente não ganhar esse jogo, o time vai entrar em crise. Até porque o Corinthians vem muito bem no Campeonato Paulista, é uma das melhores campanhas, pode conseguir a liderança. A questão é que para o torcedor corintiano, os clássicos têm um peso muito grande. Então você já não ganhou do São Paulo, se perde agora do Palmeiras, pode ter alguma questão, né, de questionamento do trabalho. Mas o Corinthians tem objetivos muito maiores do que ganhar um clássico de primeira fase no Campeonato Paulista. Agora, nas próximas semanas, tem a fase preliminar da Libertadores. Então é nisso que o torcedor está mais preocupado, em questão de se classificar para a fase de grupos da Libertadores do que vencer o Palmeiras. É muito mais uma questão de ânimo, de moral, de poder tirar o sarro do torcedor rival, do que propriamente um questionamento do trabalho. E você vê que realmente... Porque assim, o cântico, o primeiro ali de guerra, tudo bem. Você entende que é uma coisa de... Mas foi o outro que o pau vai quebrar. O pau vai quebrar. Mas você vê na semiótica... Mas todos os jogos, Bruno... Isso. Ou é quando você tá protestando contra o time. Mas ali acho que alguém puxou e a galera foi junto. Não, e os jogadores, quando tá sendo ameaçado, ninguém fica lá na frente assim, obrigado, o pau vai quebrar se a gente não ganhar. Não, era só... Acho que é mais a coisa incentivo de mesmo. motivar, vamos que é guerra, virar pro clássico, né? Que fique também dentro de campo, né? E também uma guerra aqui, um pau quebrando ali, tá tudo certo. E o peso do que o Vlad falou, né? De ter perdido o clássico de São Paulo também. Então, mas aí, porque assim, tudo bem que não é mais importante a Libertadores, é um clássico, mas é um clássico. E isso tem um peso também. Talvez não deveria ter o tamanho, mas tem. Sim. E assim, isso é o Corinthians, ele já deu reviravoltas em sua temporada graças à vitória em clássico e de início de fase de Campeonato Paulista. E brasileiro? Do ano passado vai virar. Do brasileiro, no passado, o início da sequência e a salvação do Corinthians o Yuri Alberto falou isso numa entrevista. O título de 17. Mas era um jogo que valia, né, Bruno? Não, essa é a diferença. O título brasileiro de 17, ele começa num Campeonato Paulista numa partida que não valia nada. Exato. E aí tem uma expulsão que não acontece e tal, e sai um gol do Jô, que era um cara desenganado no Corinthians. O titular era o Casim? O titular era isso, e ele era um cara desenganado no Corinthians, ali ele faz um gol, e o Corinthians simplesmente embala para no final do ano ser campeão brasileiro. Exato, muda completamente a história. Não dá pra gente tirar o peso... O clássico é maior que o estadual, gente. É maior. É maior que Copas, é maior. Que... O Vitor Pereira, ele começa a cair quando ele escala um time reserva, num derby, e ele tem que se explicar que ele sabe o tamanho do peso da rivalidade e tal, e não adianta nada, ele cai depois daquilo. O Corinthians perde o clássico. É verdade. Então, assim, não vale nada, mas vale muito. Sim. É igual o estadual. É isso daí. Não vale nada, mas vale muito. Para os clássicos. Eu até acho que se o Corinthians perde o clássico... É isso que eu ia te fazer essa pergunta. Se o Corinthians perde o clássico, então tem crise no Ramon? Trabalho questionado do Ramon Dias e do acho que eu acho que vai depender depois da sequência que ele vai ter na fase da Libertadores, na pré-Libertadores, porque aí ele vai acumular. E perdeu os 2 clássicos já e também não consegue levar o time para a fase seguinte da Libertadores. Se cai na Libertadores, eu acho que o tom já muda por si só. Mas o clássico carrega. Agora, por exemplo, e se o Palmeiras perde um clássico em casa para o Corinthians? Eu acho que não vai mudar a sequência de trabalho, mas vai ter muro pichado. Mas aí já é por conta do extracampo também, né? Não só dentro de campo. A parte do Palmeiras. Não, eu acho que o trabalho do Palmeiras não vai mudar. Não, mas que a torcida já está com raiva por conta dos reforços. E aí você exato. Do mas mercado. eu acho hoje meio, assim, distante da realidade falar que o Ramon e o Emiliano estão pressionados. Eu também acho. Bem distante da realidade. Não, e não... Eles já estiveram na temporada passada. Tal. Mas agora não tem porquê. Não, eles não só estiveram, como foi num derby que a história mudou. Porque a conversa era, se não ganhar do Palmeiras, é o início de uma crise. Lembra, Mário? A gente falava sobre todo aquele último momento ali do Corinthians, que ia ter protesto, que ia ter o jogo da NFL no Brasil, depois o jogo contra o Flamengo em setembro. Verdade. E aí teve um feriado, o futebol parou, não sei o quê, Ramon, outubro, testando os jogadores e começa a sequência. Foi essa loucura. Ô, Vlad, então, acho que você pode rever a história do que o derby não vale tanto. Sempre vale, né? Sempre vale, Bruno, mas a questão é que você tem que ver a questão, se fosse um derby, principalmente de mata-mata, aí eu concordo com você, mas uma primeira fase de Campeonato Paulista ainda
sabendo que tem uma Libertadores pela frente, o peso é um pouco menor. Obviamente a rivalidade é muito grande, a gente sabe como funciona, mas, por exemplo, o derby do ano passado, principalmente do Campeonato Brasileiro, valia tudo. O Palmeiras vinha brigando pela liderança, o Corinthians brigando contra o rebaixamento, tinha acabado de ser eliminado de uma Sul-Americana, perdido a única chance de ser campeão no ano. E aí a virada de chave foi realmente na temporada. Agora o Corinthians ainda tem alguns jogadores para voltar, tem Rodrigo Garro, tem o Breno Bidon, o Corinthians ainda não está com a força máxima. Então acho que tudo isso precisa ser ponderado nesse clássico contra o Palmeiras, que para o torcedor, obviamente, vale muito. Vlad, obrigada pelas informações, por participar aqui do debate. Boa sequência de trabalho e bom retorno aqui para a cidade de São Paulo. Obrigado para vocês também, gente. Um abraço. É isso aí, pessoal. O Palmeiras aí tem negociação aí milionária, né, pessoal? A América Max aceita pagar 70 milhões aí e Palmeiras vai receber 50% aí pela venda de Wesley do Internacional. O mercado da bola, Palmeiras aí investiu bastante nessa agenda de transferência, mas ainda analisa a possibilidade no mercado da bola, especialmente aí pelo fato de que não teve sucesso aí na chegada de um novo centroavante. Vários nomes aí passaram a ser cogitados, né? Como o caso aí de Roberto Firmino e Vitor Roque, por exemplo. Aí. Enquanto isso, uma situação fora do Verdão acabou chamando a atenção. Muito dinheiro chegando ao Palmeiras. Nesta terça-feira, aí, o jornalista William Brender fez uma publicação em sua rede social trazendo informações envolvendo aí uma venda que vai gerar um bom lucro aí aos cofres palmeirenses aí, de forma indireta. Segundo Jorge Nicolai, o Wesley no Internacional está perto de se transferir para o América do México. Aí. Oferta inicial de 9 milhões foi recusada, mas a nova oferta aí de 12 milhões aí é considerada aceitável. Palmeiras detém 50% dos direitos econômicos, pessoal. Então, aí, muita grana aí chegando no Verdão. Sem sombra de dúvida, aí, Palmeiras é um clube de referência aí quando se fala em revelação de craque, né? Pessoal, vou ficando por aqui. Se for novo no canal, é um prazer receber aqui nos apoios, deixando seu like. Logo, logo, estou de volta aí, trazendo mais informações do time do coração. Lembrando, pessoal, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal.